Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Opinião Geek e hoje vamos falar sobre Dragon Ball e Dragon Ball Z, animes que marcaram gerações e ajudou a popularizar a animação japonesa em diversos países. Mas apesar de ser lembrado pelas lutas e transformações, Dragon Ball começou de um jeito completamente diferente. Antes uma história sobre aventura, amizade e descoberta. Eu não falarei das obras não canônicas e remasterizadas e também não vou falar de Dragon Ball Super, já que já temos um remake planejado para esse ano. Dragon Ball foi criado em 1984 por Akira Toriyama e teve forte influência de clássicos chineses. Essa influência aparece logo no início da obra. Goku lembra Sun Wukong, o Rei Macaco. Ele possui um bastão mágico, viaja com uma nuvem voadora e parte uma grande jornada conhecendo pessoas e enfrentando desafios. Ou seja, Dragon Ball nasceu muito mais como uma aventura do que um anime de luta. Outro motivo para o sucesso da série está em Goku. No começo ele não queria salvar o mundo e não sonhava em ser um herói. Era apenas um garoto curioso que gostava de lutar e aprender novas coisas. Isso fazia o público crescer junto com ele. Cada torneio, cada viagem e cada novo amigo representava uma etapa do amadurecimento do personagem. Algo que muitos esquecem é que Dragon Ball originalmente é uma comédia. A grande parte dos episódios mistura humor, exploração e artes marciais. As lutas são importantes, mas ainda são um senso narrativo. O anime cria um mundo vivo, cheio de personagens carismáticos e cidades diferentes, e situações inesperadas. É justamente uma sensação de aventura que faz tantas pessoas terem carinho pelo Dragon Ball clássico. Quando chegamos em Dragon Ball Z, tudo muda. O foco deixa de ser na aventura e passa a ser na superação. As ameaças acabam se tornando maiores, os inimigos se tornam mais poderosos. E Goku deixa de lutar apenas para evoluir. Agora ele luta para proteger quem ama. Essas mudanças de tom ajudou Dragon Ball Z a se tornar um fenômeno mundial. Muita gente pensa que o Super Saiyajin ficou famoso apenas pelo visual, mas o impacto da transformação foi muito além. Pela primeira vez, Goku perde alguém importante diante de seus olhos e deixa a raiva dominar suas emoções. No caso de Dragon Ball, existem as leis da ressurreição, que pode somente ser ressuscitado uma vez. Aí no caso, Kuririn, que já havia morrido antes, é morto pelo Freeza pela segunda vez. Isso dando uma impressão que o personagem nunca mais poderia ser trazido de volta. A transformação não representa apenas um aumento de poder, ela simboliza um momento de ruptura. Goku nunca mais seria o mesmo depois daquele confronto. Isso faz o personagem entrar numa espécie de momento de raiva e vai pra cima do vilão Freeza. Falando nos outros personagens, o que torna interessante é que o Goku também se casa e ele vai crescendo ao longo da história até se tornar o pai. Nós temos os filhos Gohan e Goten, que são personagens muito divertidos que ao longo da história eles vão crescendo e evoluindo, ganhando um foco na história. Exceto o Goten, desculpa. E no caso tem outros personagens, como o Trunks, que no caso começa com Viagem no Tempo, e mais tarde nós temos a versão do presente, que também vai crescendo com o tempo. Nós temos também Bulma, que começa desde o início da história, se tornando uma das personagens mais icônicas da saga. E também temos o Vegeta, que começa como um vilão, e mais tarde também se torna um pai de família. Um personagem que começa bem diferente, e ao longo da história se torna um dos principais aliados. Outro personagem similar é o Piccolo Jr., que antes foi um vilão que buscava vingança contra o Piccolo da Imao, e mais tarde se torna uma figura como mentor para o Gohan. Como o Dragon Ball começou com uma série de comédia, pilar desse grupo eram totalmente voltados para o humor, e com o tempo foram surgindo mais vilões ameaçadores, como tal Pai Pai e Piccolo da Imao. Já em Dragon Ball Z, a ameaça foi subindo, nós temos por exemplo Cell e Majin Buu. E até hoje nós temos o Freeza, que até hoje é aclamado como um dos maiores vilões de todos os animes, de tão bem feito que o personagem foi escrito. O mundo de Dragon Ball é completamente rico em fantasia, nós temos animais falantes, as cidades têm completamente sua própria arquitetura, e devido a essa fantasia isso facilita bastante a introdução de novos elementos. Como muitas vezes em animes a introdução de alienígenas é muito mal vista, Dragon Ball conseguiu fazer isso de muito bem, uma introdução de alienígenas num universo completamente fantasioso. Isso facilitou bastante o público aceitar essa nova fase do anime. Hoje é praticamente impossível falar de animes de batalha sem lembrar de Dragon Ball. Obras como Naruto, One Piece, Bleach e muitos receberam influência direta da criação de Akira Toriyama. O sistema de treinamento, rivais fortes, torneios e transformações virou uma marca do gênero shonen graças ao sucesso da franquia. Dragon Ball continua sendo lembrado não apenas pelas lutas ou pelas transformações. Sua maior qualidade sempre foi acompanhar o crescimento de seus personagens. Primeiro com uma abertura divertida, depois com uma história de superação. Talvez seja justamente essa capacidade de evoluir sem perder essa essência que faz Dragon Ball continuar conquistando fãs em todo o mundo, mesmo depois de tantas décadas, e mesmo após a morte do criador Akira Toriyama. Quando lançar o remake de Dragon Ball Super, eu vou fazer uma análise no vídeo, e essa foi a análise de hoje. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual vocês preferem, clima de aventuras de Dragon Ball clássico ou as aventuras épicas de Dragon Ball Z? Deixe suas opiniões nos comentários. Até a próxima. Fui!